Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, professora de matemática, vocês bem sabem, né? A gente está aqui começando a semana com as aulas do projeto Educa Recife, agora para os 6º anos, né? Espero que você tenha acordado bem, esteja disposto, apesar daqui em Recife estar essa chuvinha, né? Mas que você que acompanha a gente aqui esteja disposto aí, nossos alunos do 6º ano, para acompanhar a nossa aula, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, alunos e alunas, professores e professoras da rede. A gente tem aqui o formato da aula sendo digital, possibilitando que você assista essa aula nesse momento ao vivo pela TV, mas também que você consiga visualizar depois utilizando aí o nosso aplicativo, né, através aí do computador ou do celular, tá certo? Quem vai me acompanhar hoje, quem vai me ajudar hoje para fazer esse momento de interatividade aqui é a professora maravilhosa Isabel. Hoje vai ser uma aula muito massa, eu espero que vocês gostem. Tudo bom, professora? Olá, Briane, tudo bem? Eu já estou aqui no chat dando uma olhadinha, né? E já conto com a presença aí de Maíra e de Pitágoras, e Tales também. Tudo bem? Era aula de matemática mesmo, né? Pitágoras e Tales. Bem-vindo a todos, eles estão desejando para a gente um bom dia para vocês também. E como a professora Briane disse, hoje nós vamos ter, né, aí a participação de ciência nessa aula de matemática. Vamos ver o que a professora de ciência vai aprontar nessa aula de matemática, pessoal. Fiquem atentos. Pois é, gente. A gente trouxe aqui algumas coisas sobre ciência junto com matemática para você aqui aprender junto com a gente, tá? Então fica ligadinho, Isabel tá no chat e você coloca aí suas considerações, tá bom? Eu trouxe aqui, né, já tinha trazido em outras aulas, a possibilidade de você acessar também pelo computador. Você pode colocar lá Educa Recife, no Educa Recife Web, né? A gente consegue acessar através dessa telinha aí, utilizando as mesmas informações para login a sua matrícula, para a senha, a data do seu aniversário, com 8 dígitos, tá certo? Billy, QR Code aí na tela para quem pode, né, acessar agora nesse momento, utilizando aí sua câmera. Quem já está falando com a gente no aplicativo também pode dar essa força e ajudar outras pessoas a chegar aqui com a gente, tá bom? Então, deixa eu avançar por aqui. Opa, vamos ver. Vamos lá, obrigada. Quem acompanha hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Amanda, né, querida, que está aqui ajudando a gente a transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. O nosso canal, ele está aí cada vez mais crescendo, né, números de inscritos aí chegando já, passando, na verdade, de 9,18 mil inscritos. Então, vem para aqui para você aprender um pouquinho mais com a gente, tá? Então, foi bem rápida hoje nos avisos iniciais, porque a gente tem bastante coisa, né, Bel, para comentar hoje. Então, vamos lá. Ó, gente, quando a gente está andando numa estrada, é o primeiro momento, né, nossa situação para analisar hoje. Quando a gente está andando assim numa estrada, a impressão é que a gente vai ter lá no finalzinho dessa estrada um encontro das duas linhas, né, que formam essa estrada. Apesar da gente saber que isso não vai acontecer, mas o nosso campo de visão, ele tem uma limitação. E ele faz com que a gente consiga enxergar até determinado ponto. Nesse caso da estrada aí, ele está convergindo duas linhas para o mesmo ponto. Você sabe que a estrada não acaba ali, mas a nossa visão, por ser limitada, traz essa impressão. Então, a gente vai começar a trabalhar com essa ideia hoje. Ó, já falei de linhas, já falei de lados, já falei de pontos que se encontram lá na frente. A gente já teve essas definições aqui, mas a gente vai perceber isso no campo da ciência envolvido com a matemática. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha. A professora Isabel hoje trouxe algumas coisas para comentar sobre o funcionamento dos nossos olhos. Então, eu vou passar a palavra para ela trabalhar com vocês um pouquinho esse conceito. Diga lá, professora Isabel. Pois é, Briane, nós vamos fazer aqui uma comparação, né? A questão aí, eu hoje já começo afirmando que a máquina fotográfica, ela é uma imitação do nosso olho, né? E aí eu vou mostrar a vocês algumas coisas. Em relação ao olho, eu vou chamar a atenção primeiro, é que não é a geração de vocês, né? Bem antes, a gente às vezes tirava uma foto e ela ficava muito branca, muito clara. E aí a gente teria que ver o que tinha acontecido. E a questão aí é porque esse campo de visão dela estava muito aberta. É o que acontece aqui com o nosso olho, que eu vou mostrar aqui uma comparação
de um olhinho que a gente tentou aqui construir. Então, aqui no nosso olho também tem essa entrada. Aqui relacionado com toda essa estrutura seria a nossa pupila. E essa pupila, quando tem muita luz, a tendência dela é fechar, para aí proteger a parte mais interna do olho. E quando ela tem pouca luz, a tendência dela é abrir. Acredito que alguns de vocês, assim, aqui acordaram, quando a mãe está chamando, olha, vai começar a aula, e ela vem no quarto e acende a luz, e vocês estavam acostumados com o escuro, ou então com a penumbra, com pouca luz. E quando ela ligou, vocês ficaram aí, mãe, desliga, meu olho está doendo, e aí não conseguia enxergar nada. Então, a questão é em relação a isso, a essa comparação. E a comparação não é só a questão da entrada, né? Que aqui nesse tipo de máquina fotográfica, eu acho que alguns de vocês já sabem que é a questão de uma máquina, às vezes até profissional, né, diferente do celular, embora que a câmera do celular também funciona. Só que a câmera do celular, ela faz isso bem mais rápido e diante do que essa aqui vai fazer de forma mais lenta. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer ao tirar uma foto é a questão do foco e também controlar a entrada de luz. A mesma coisa acontece com o nosso olho. Nós temos aqui lentes que vão ajudar na questão também de focar, e essa parte, né, que a gente está chamando aqui de pupila, ela também vai ajudar, juntamente com essa parte em azul, que é a nossa íris, essa cor dos olhos, que é uma parte do nosso olho rica em músculo, e ela vai ajudar a abrir e a fechar a pupila. Outra coisa bem interessante, e aí eu chamo a atenção de vocês para darem uma olhada depois em algum vídeo que faz essa comparação. É que lá na parte mais interna do nosso olho, na retina, que vocês estão vendo aí na tela agora, a imagem se projeta, né, ela é capturada de cabeça para baixo. Tudo a ver aí com a matemática, não é, Briane? É. Vejam que a parte de iluminação ou da imagem superior, ela vai se projetar, né, embaixo. E a parte que estava embaixo aí do objeto que está sendo mostrado agora, essa árvore, ela vai se projetar em cima. Isso também acontece na máquina fotográfica. Nos nossos olhos, o que vai acontecer é que lá no cérebro, essa imagem ela vai ser, vamos dizer assim, rotacionada. E ele não vai só virar para ficar, né, do modo certo, como também vai ajudar a codificar, interpretar essa imagem. No caso da máquina fotográfica também, ela também vai fazer isso. Agora, já nas câmeras mais modernas e no nosso celular, esse mecanismo ele é feito, né, automaticamente. Então, tem aí também como se fosse um pseudo-cérebro fazendo essa, vamos dizer assim, essa mudança, fazendo essa rotação. Ok? Então, o que eu vim trazer hoje para vocês é falar que o nosso olho, né, ele tem essa questão, esse mecanismo de captar e de capturar essa imagem. Essa imagem ela vai ser levada através do facho de luz. Essa luz é controlada, né? E lá na retina, na parte mais interna do nosso olho, é que ela vai se projetar imediatamente através do nervo óptico, vai ser levado ao cérebro. E chegando no cérebro, o cérebro vai inverter e vai codificar, ou seja, vai interpretar essa imagem. Que é o que vocês estão vendo aí, né, nessa tela, o olho humano e a máquina fotográfica. Então, aí, a professora Briane vai dar agora algumas dicas em relação a essa inversão, né? O que está acontecendo aí quando ele chega no cristalino, que é uma lente, né? Essa imagem está usando ainda o termo cristalino, mas numa versão mais atualizada, ele vai chamar de lente, igual a lente aí da câmera, ou seja, da máquina fotográfica. Poxa, essa Bel, ela sabe das coisas, minha gente. Eu estou aqui me achando o máximo com a aula de ciências dentro da aula de matemática, né? Fora a ideia da gente ter aí a simetria do material, né? A gente tem ampliação ou redução, que a gente já teve aqui na nossa aula um conteúdo sobre isso, né? Uma aula falando como que a gente pode fazer essa modificação dos tamanhos das formas. Perceber que isso acontece nos nossos olhos. Claro que a gente já sabia, né? Você está aí me assistindo pela televisão e eu não sou tão pequenininha assim, mas existe aí ampliação e redução para que os detalhes das imagens não se percam, para que você consiga, de fato, perceber, através dessa redução, de maneira correta, que você não perca a proporção, a TV não fique tão maior quanto ela é,
ou tão pequenininha e eu fique tão grande. A Amandinha aqui do meu lado me ajudando a fazer a tradução, também tem que ficar num tamanho confortável para que todo mundo consiga entender a informação. E Billy é o responsável por essa organização aí na produção toda. Então, a gente só agradece essa fera que tem aqui ajudando a gente, tá certo? Então, Isabel tá balançando a mãozinha ali. Tem algum comentário que ela quer fazer? Diga lá, Quero Belzinha. sim. Quando eu cheguei aqui, né, no chat, João colocou assim, bom dia, que aula é essa? Né? Aí Pitágoras, matemática, e João, ok. Aí eu acho que João chegou depois, não entendeu o que a professora de ciência, né, está fazendo aqui junto com a professora de matemática. Pois é. A gente falou um pouquinho sobre essa ideia da junção, né, das disciplinas, porque a gente quer trazer disso, né? O conhecimento não é separado, gente. A gente tem aí todo mundo dando as mãos para fazer o conhecimento acontecer da melhor maneira possível. A gente estava trabalhando com essa ideia inicial aqui com o Bel, comentando um pouquinho sobre o funcionamento do nosso olho, principalmente para trazer algumas propriedades utilizando isso, né? Primeira ideia é falar do campo de visão. O campo de visão que a gente tem é o quanto que perto ou longe eu consigo visualizar determinado ambiente. Porém, o ângulo ele não vai mudar. Perto eu vou conseguir mais detalhes, longe não tanto assim. Mas você sabia que no caso do coelhinho, eles têm aí uma maior capacidade visual, é o animal que possui a maior capacidade visual, porque os olhos deles ficam bem do ladinhos, assim, né? Diferente dos da gente, que fica na nossa face, apontando para frente, o do coelho fica dos lados, quase que enxergando 360 graus. Então, a gente consegue perceber aí, eu trouxe uma imagem para comparar a vista do coelhinho, ó, você vendo aí um coelhinho mesmo, né, um animal mesmo, e aqui do lado uma imagem ilustrativa que mostra a posição dos olhos que eles têm e o campo de visão, né, o quanto que ele consegue enxergar. Então, pela posição dos olhos, quase nada passa desapercebido por esse animal, tá certo? É legal, né, de perceber. E como que será o nosso campo de visão? Como é que o olho da gente vai se comportar diante disso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quero que vocês tentem aí fazer experiência e daí depois vou ver se Bel tem alguns comentários também para fazer nesse primeiro momento. Se você conseguir fazer essa experiência aí, você fala pra gente, ó. Quem ou que está no seu campo de visão agora. Então, inicialmente, você está aí assistindo a televisão, vendo a gente aqui, né, conversando pelo celular de repente, e aí queria que você levantasse sua vista e observasse, sem mexer a cabeça, tá certo? Olha para frente e observa o que é que está no seu campo de visão aí, tá? A segunda parte é, feche apenas o olho direito. Então, você vai colocar a mãozinha no olho direito. Coloquei ali um piratinha já para você perceber, né? Coloca a mãozinha assim no olho direito e eu quero que você me diga o que é que você consegue enxergar, tá certo? E aí você vai fazer o contrário, né? Coloca a mãozinha no lado esquerdo, né? Aqui assim, e tenta ver o que é que você consegue enxergar. Lembrando que a tua cabeça tem que ficar na mesma posição, para você fazer a experiência comparando o que é que cada olho consegue enxergar sozinho, tá certo? E aí, nas 3 situações, que seria o fechamento da nossa experiência, a pergunta seria, você consegue enxergar as mesmas coisas com os 2 olhos abertos, tampando apenas o direito e utilizando o esquerdo e vice-versa? Será que a gente consegue enxergar a mesma coisa, professora Isabel? E eu estou aqui pedindo para eles fazerem, Thales está colocando que, né, que sim, João também. Eles estão dizendo já, que eu também fiz essa pergunta aqui a eles. Eu quero fazer esse experimento com bastante cuidado para responder com propriedade, Briane. Eu vou ficar aqui quietinha, vou tentar fazer também. Tá certo. Então vamos lá, né? Eu vou dar continuidade por aqui, a gente vai ver quais são as coisas que influenciam nesse experimento, tá certo? Vê, a gente está trabalhando com a ideia de campo de visão, não é? Os 2 olhos da frente são centrados aqui na nossa face e normalmente a gente tem esse olhar para frente, né? Projetado aí para frente. Só que quando a gente tampa o olho, o nosso olho não é igual ao do coelhinho, né? Quando a gente tampa um olho, ó, eu deixo de perceber muita coisa que está na minha direita, por exemplo. Eu tampei meu olho direito agora, e aí eu deixo de perceber muita coisa que está nessa direita, porque o meu campo de visão, ó, o meu ângulo de visão vai ser mais ou menos aqui. Uma vez eu estava falando sobre isso em outro contexto na aula, e agora mesmo o Billy está utilizando 2 câmeras para fazer a filmagem aqui no estúdio. Se eu me mexer demais, Billy vai ficar aqui tentando me achar, porque eu vou sair do campo de visão que a câmera que ele colocou aqui, que ele programou para pegar determinada parte do estúdio e eu aparecer direitinho aí na sua casa, tá certo?
E aí vamos continuar. Mesma coisa vai acontecer se a gente tampar o esquerdo, ó, o nosso campo de visão daqui. Então, eu não vou conseguir enxergar do lado esquerdo com tantos detalhes. Quando a gente está com os dois olhos abertos, olha que interessante que está acontecendo aí. Billy, tu pode deixar grandão? Eu coloquei aí para vocês as situações em que a gente conseguiria enxergar tampando cada um dos olhos, né? A gente tem aí duas imagens, uma abaixo da outra, relacionando a possibilidade desse campo de visão, que não é completo. Mas, quando a gente está com os dois olhos abertos, é como se as imagens que a gente conseguisse ver, tanto com o olho direito quanto com o olho esquerdo, se sobrepusessem, né? Ficassem uma sobre a outra. E aí a gente consegue, de fato, enxergar, entender o que está ao nosso redor, quase que no ângulo de 180 graus, daqui para frente. O problema é que a gente tem aí a possibilidade de focar. A professora Isabel, no comecinho da aula, falou sobre foco. Então, eu não consigo dizer com detalhes as informações que estão na minha lateral apenas se eu estiver concentrado olhando para frente. Eu posso ter a atenção, né? Aquilo pode me chamar a atenção. Então, eu posso me virar para verificar direito as informações certinhas. Mas, a gente tem aí o campo de visão possibilitando que qualquer movimento me chame a atenção. Por exemplo, a professora Isabel agora, que fez um movimento assim, para que a gente consiga aí dialogar na aula. Bel, comentários? Não, apenas eles responderam, estão dizendo que sim, né? Que foi a questão do que você colocou, todos aqueles pedidos. Eu acredito que João, Thales e Maria, eles fizeram e estão respondendo que sim, em relação, né, à questão aí do foco, em relação do que eles estão vendo quando estão concentrados em um ponto. Mas vamos ver o que eles vão colocar mais em relação ao que você está falando agora. Tá certo. Então, a gente acaba que já coloca para vocês, né, essa ideia. A gente consegue ver o que está na nossa frente, com o olho direito ou com o olho esquerdo. Mas se for trabalhar com essa visão lateral, a gente não vai conseguir, uma vez que o ângulo de visão, ele acaba sendo limitado quando o olho ele está enxergando sozinho, né? Quando a gente tem os dois olhos, a gente consegue um campo de visão bem maior, tá certo? Então, eu coloquei para vocês, ó, uma pessoa normal tem um campo de visão aproximadamente de 180 graus de amplitude lateral. Significa que ela percebe movimentos ao redor, mesmo sem focar. 180 graus de visão frontal, vertical, sem mexer a cabeça. Entretanto, o campo de leitura é de apenas 20 graus à frente e o foco total é restrito a um pequeno espaço central de 3 graus. Gente, é uma limitação muito grande, né? Para a gente ter ideia disso, eu trouxe uma imagem aqui, ó, para a gente poder refletir. A gente já trabalhou aqui conceitos na nossa aula, falando sobre ângulos, falando sobre esse campo de visão. E agora, eu estou trazendo de fato para vocês como que a gente poderia perceber isso ao nosso redor. Ó, na visão vertical, a gente está olhando para frente e aí tem essa questão de olhar para cima e olhar para baixo, sem mexer a cabeça. Então, meu campo de visão nisso aí, ó, tem essa possibilidade de 133 graus aproximadamente, onde só 3 graus se refere ao nosso foco, né? Uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. E a gente tem aí esse pedacinho que ainda dá para a gente fazer a leitura, né? A gente tem que afastar um pouquinho o livro. Lembra essa ideia de proximidade também, o quanto que você consegue enxergar perto e longe? Não é sempre que estiver tão perto que vai ficar mais fácil de você enxergar, né? Se um livro estiver muito perto do seu rosto, você também não consegue ver. É aí onde os nossos músculos dos olhos começam a trabalhar para ajustar o foco e conseguir enxergar de maneira tranquila, tá certo? Falando sobre essa questão de elevação vertical, né, de olhar para cima e olhar para baixo, a gente tem aí hoje em dia o uso constante do celular, que é um ponto de atenção que a gente quer chamar nesse primeiro momento, né? A gente sabe que é bem legal, rede social, jogo, você consegue conversar com os colegas, inclusive está participando aqui da nossa aula. Porém, é necessário usar com moderação, tá certo, gente? Até porque isso para o nosso corpo é prejudicial também, né, não, professora? Com certeza. Quando eu falei para vocês sobre a questão da entrada de luz, imagina essa entrada de luz vindo do celular, em que essas luzes e a imagem vai mudando a cada instante, eu não sei nem precisar a questão de tempo. E aí vejam que pálpebras, que é essa membranazinha, essa pelezinha que vai ajudar a fechar, ela vai ter que fechar e abrir de novo, e a córnea vai ter que já estar, vamos dizer assim, pronta para ver aquela imagem, se tem muita luz ou pouca luz. Então, gente, realmente usar com moderação, né?
Limitar aí, talvez eu diga assim, como é que eu vou dizer para um jovem limitar? Não é limitar, é saber que tem um momento de você contemplar, né, a paisagem, até a rua em casa, descansa um pouquinho, vai lá na frente, olha para um lado, para o outro da rua, isso já vai ser um bom exercício para a sua visão. E um dado científico, que inclusive eu soube no consultório do oftalmo da minha filha, né, do oftalmologista da minha filha, que ela está precisando usar óculos agora, e ele disse que tem essa geração toda exposta ao celular constantemente, e daí as pessoas estão perdendo a possibilidade de olhar para longe, de tanto que você fica com a proximidade, né? Então, existem muitos casos de o problema de vista ir piorando devido a essa proximidade, a luz o tempo todo no seu rosto, né? Eu ainda sou a moda antiga e prefiro ler livros através do material físico, tá, gente? Então, vocês aí, podendo fazer isso, né? Descansa um pouquinho a vista. O exercício que ele, inclusive, recomendou para minha filha foi olhar para o horizonte, pegar uma coisa que seja distante e tal. Passou um tempinho no computador, por exemplo, agora, vocês estão aí na TV, vão passar 1h30 de aula, vai na janela, dá uma olhadinha para o horizonte, para uma coisa mais distante, porque aí você vai treinando o seu olho a mudar essa proximidade, tá certo? Esse foco, tá bom? Falando aqui sobre a nossa visão horizontal, a gente comentou sobre isso no texto, né? A gente falou sobre essa percepção de 180 graus e verificando cada situação em que o ângulo vai diminuindo. Ó, a gente tem aí a nossa visão periférica, depois a gente tem aí reconhecendo cores e diminuindo esse ângulo de visão, né? Reconhecendo símbolos, depois a ideia da leitura e o foco ali centralizado com 3 graus, tá? Então a gente já começa a perceber aí o quão reduzido é isso. E falando sobre percepção, Belzinha, a gente falou sobre como você pode se cuidar utilizando o celular, mas também o celular pode ser uma arma na mão de um cientista, uma arma positiva, onde você pode utilizar para fazer várias pesquisas, para você utilizar para trabalhar hoje com a gente uma experiência. A gente trabalhou com essa ideia de percepção, do quanto que a gente consegue captar com a nossa vista, com o ângulo de visão aberto, né? Tenho certeza que você, nas festas, nos encontros com os colegas, dentro da sua casa, você tira selfies. A gente tem aí algumas situações, de acordo com o que o pessoal aí nessa situação queria captar, você percebe que, de repente, a gente tem ali um grupo de amigos que está com o celular bem pertinho, né? A gente já percebe que tem outro grupo de amigos que foi passear e está ali com um apoio para tirar a selfie um pouco mais distante, querendo captar tudo ao redor. A gente tem uma ciclista ali também, ó. Olha, essa foto da ciclista ficou o máximo, não foi, Bel? Colocando aí a possibilidade de captar a paisagem lá atrás, né? A estrada deserta. Olha ali a impressão que está dando que, de novo, as linhas estão se encontrando lá no final. Então, a gente percebe aí que, dependendo do que eu quero captar, eu preciso esticar um pouco mais o meu braço para que a gente consiga ampliar o campo de visão ali daquele telefone. É o quanto que aquela câmera do celular vai captar. Não é não, Belzinha? A gente É pode... sim. Vá, diga. O que eu vou colocar aqui é que, nesse momento, né, da gente falando dessas dicas, né, desse cuidado com os olhos, de descansar, né, aí Maria faz um comentário aqui, rindo, né, como quem diz, eu sei de tudo isso, mas... Aí a minha pergunta, mas você está fazendo esses exercícios? E aí prestem atenção também na questão do cuidado, né? Aonde nós estamos fazendo a selfie, que ângulo é esse que a gente está querendo? Na questão também de se cuidar, de repente o lugar aí não é tão plano, não é? E se é uma rua movimentada, se de repente pode aparecer uma bicicleta, um carro, então são alguns cuidados também que nós queremos deixar aqui, né? É A verdade. dica. E aí, gente, falando sobre essa ideia de percepção, a gente fez uma experiência aqui. Eu, a professora Isabel, o queridíssimo professor Heleno, fizemos uma experiência aqui de tentar fazer um registro que trabalhasse tanto a ideia da foto quanto a ideia dessa profundidade, né? Trabalhar com essa percepção à distância. Só que aqui a gente trouxe a ideia da perspectiva de acordo com a distância, comparando com os materiais e com as pessoas envolvidas na foto. E aí, Belzinha, tá pronta? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Ó, essa primeira foto aí foi do professor Heleno. A gente tem uma árvore de Natal pequenininha. Então, Pois é, a gente traz na próxima aula. Na aula de amanhã eu trago para mostrar. A gente tem uma árvore de Natal bem pequenininha.
pequenininha e acho que dá para perceber, ó, gente, pertinho aqui da câmera onde a gente tirou a foto, onde eu tirei a foto, tá a minha mão, né, segurando aí a árvorezinha de Natal. E a gente tem aí uma foto do professor Heleno em perspectiva, né? A gente trouxe a foto, a árvore para perto e ele está bem distante, fazendo determinada posição para tentar a gente fazer uma foto aí bem legal, bem divertida. E a outra, Bel, sai também? Sai, vamos lá. Vamos para a próxima. Olha, gente, eu e Bel aí. Eu tô mais distante ou mais perto de Isabel? Eu tô na frente ou tô atrás de Isabel? Dá para vocês responderem aí no chat. Estou provocando algumas coisas para a gente fechar a aula de hoje de maneira bem divertida. Dá para perceber que a gente fez aí, não é uma montagem, a gente estava naquele momento e a foto aí está sem tratamento nenhum, mas você na sua casa faz isso também, na sua rotina, na sua experiência com seus familiares, você faz isso também, percebendo que você precisa de algumas coisas para que você consiga colocar todo mundo numa foto. Ou, de repente, para que você consiga colocar uma situação divertida e engraçada aí, trabalhando com essa noção de perspectiva, tá certo? E a última, Belzinha? Antes de você chamar a última, Thales Ah. está dizendo que você está atrás. Estão colocando aqui que você está atrás, né? Que você está atrás. Ah. Mas é um atrás um pouquinho distante, viu, pessoal? Tem alguns, né, alguns passos. Ela está atrás, mas não está tão pertinho, não. Mas essa agora, de tanto tirarmos foto, né? Eu já estava cansada de tirar tanta foto. E eu também, quando eles mostravam, não tá boa. Eu queria que tivesse assim, como essa que nós conseguimos aí de Briane e a de Helene também, que ficou perfeita. Mas para chegar nisso, tiramos algumas fotos. Eu já estava cansada, né? E um pouco assim, já dizendo, tá bom, vamos parar, vamos parar. Olha o que eu aprontei com Briane, pessoal. Preste atenção nessa agora. Minha gente, olha para essa foto que vai aparecer. Billy, deixa essa tela grandona. Minha gente, olha para isso. Vê se pode. Belzinha já estava chateada. E a gente fez uma foto aí, ó, trabalhando com essa noção. Bel, o que é que tu tá fazendo comigo aí nessa foto? Eu virei uma formiguinha. Quero dizer a vocês, né, que eu estou bem à frente, né? Se você perceber, foram todas tiradas no mesmo espaço. E vejam que na do bambolê, Briane está um pouquinho mais à frente. E essa agora do sapato, ela está quase encostadinha na parede, né? E eu acho que essa ideia também, além de vocês estudarem matemática, vocês vão querer fazer, né? Então, prestem atenção. Veja como a matemática é importante até para essas fotos ficarem perfeitas. Então, a professora Briane trouxe muito, não é, de informações para a gente poder chegar a essas fotos que a gente está achando que é perfeito. Eu espero que vocês estejam gostando também. Eu já vou me despedindo aqui de vocês. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui, né? Ciência com matemática. E eu volto outras vezes, viu, Briane? Foi massa mesmo. A ideia é que a gente consiga compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? Só enquanto eu vou me despedindo aí, ó, aparecendo para você o making off feito pelo professor Heleno. Vê lá como é que eu tô distante, gente, dessa foto, desse bambolê nesse momento. Olha, tava bem lá atrás. A gente tava tentando achar a melhor maneira aí de posicionar a câmera para poder tirar essa foto. E foi bem divertido fazer essa experiência. Trazer a professora Isabel aqui para participar um pouquinho da nossa aula e você perceber que está tudo interligado, né? A gente estudou hoje ciência junto com matemática e eu espero que você tenha gostado e aproveitado a nossa aula aí, tá certo? Mais uma vez agradecer aqui a presença da professora Isabel, a Amanda me ajudando a fazer a tradução simultânea, né, para a língua brasileira de sinais e essa produção maravilhosa de Billy B aqui, possibilitando essa aula massa acontecer. Um cheiro para vocês, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.